Bom, moçada, vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês, que é falar sobre curvas, tá? Como a gente trabalha com algumas curvas, né? Eu não vou entrar em detalhes de todas as curvas, mas a gente tem aqui algumas coisas sobre curvas e aqui sobre a superfície que a gente pode criar através dessas curvas, né? Isso aqui a gente não usa mais, né? Assim, para modelagem, mas a gente pode estar utilizando esse recurso para apoiar a gente a criar estruturas geométricas, né, mais rapidamente, tá? Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, um exemplo aqui que é legal, a gente tem aqui curvas, né? Eu posso criar curvas a partir, né, dessas opções, ou posso vir aqui em Create e eu posso vir aqui em Curve Tools. Eu tenho aqui as mesmas opções, a única coisa que eu não tenho ali naquela opção é esse CV Curve, tá? Que eu gosto de usar bastante, né? O que eu tenho aqui? Então eu vou usar esse Create Curve Tools, CV Curve Tools. Como é que ela funciona? Se eu começar a clicar, né, tá vendo que ela gerou isso aqui para mim. Eu tenho que criar pelo menos 3 pontos para ela começar a entender para onde eu quero ir. E aí, quando eu gero o quarto ponto, eu começo a ter a curva agora feita, né? Então aqui eu vou criando vários pontos, né? Vou criando os pontos e aí depois eu consigo usar os pontos para poder ajustar a minha curva, tá? Então essa técnica é legal para quê? Eu gerei aqui, eu tenho essas curvas, selecionar aqui, eu tenho esses pontos, né? Que eu posso pegar, agora movimentar, se eu aperto o W, eu consigo movimentar esses pontos aqui, tá? Então eu consigo dar uma editada nas minhas curvas e fazer aqui, né, as modificações que eu achar necessário. Olha, aqui eu peguei, né, eu peguei os vértices. Aqui eu tenho o control points e eu posso criar os pontos aqui, né, para poder mexer aqui, tá? Então você clica aqui, botão direito, você tem curve points, né? Você tem aqui o control vertex, edit points, né? Então você pode estar aqui tendo algumas opções aqui, você tem volta para o objeto, tá? Então, o que é legal disso? Eu criei uma curva. Se eu quero fazer, por exemplo, uma curva, um fio, eu posso usar duas curvas. Vem aqui, né? Posso usar essas duas curvas aqui, sim. E aí eu posso utilizar essa curva para ser a minha espessura e isso aqui como se fosse o meu path, né? Que é o meu caminho, para usar como o comprimento, tá? Então se eu seleciono essa curva e essa outra curva, eu posso vir aqui, ó, em Surface e aqui eu tenho uma opção que chama Extrude. Eu posso extrudar um objeto no outro. Então eu clico no quadradinho para me vir as opções. Ele abre essas opções, tá? Então eu vou explicar aqui como que funcionam essas opções, né? Então aqui a gente vai ser tube, ele vai criar uma estrutura tubular, tá? Que é o que a gente mais usa. A gente vai utilizar aqui o resultado position, at profile ou at path. Então a gente vai usar no path, que é esse cara aqui, tá? Então eu clico lá. O pivô, você tem o closest point e o component, tá? Vamos colocar não no closest endpoint, que é no ponto final, vou fazer no componente, que seria nesse, né, como se fosse no centro do inverso dele. Aí aqui que é importante, se curve range, ele como ele é aberto, ele não é fechado, vamos deixar ele parcial, né, não completo. Clica no completo aqui e bota no parcial. E aí você tem o output de geometria, aqui tem NURBS, Polygon, Bezier. Então ele vem com o NURBS, a gente não vai utilizar NURBS, então a gente vai utilizar polígonos, então clicando polígonos, e vai me abrir um monte de opções. As opções que a gente mais vai usar serão, aqui o tipo vai ser quads, não vai ser triangular, e aqui o modo de selection, para ele gerar, coloca no count, tá? Que é o número de polígonos que você vai ter, e aqui você coloca o número de polígonos que você quer. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, uns 2.500 polígonos, tá? Os outros, esse General, Standard e aqui eu nem uso, né? Eu prefiro usar o Count, melhor, e eu mando aplicar, tá? Aí ele já vai aplicar pra gente essa geometria aqui, né? Então gerou, tem aqui
essa geometria. O que é legal que ela está vinculada à nossa, nessa parte, né? Se eu apertar 4, eu vejo o modo de wireframe, eu consigo ver aqui a minha curva, tá? Então eu tenho essa minha curvinha. Se eu quiser clicar com o botão direito e dar um Ctrl Vertex Points ali, né? Controlar o Control Points, então eu consigo movimentar aqui, ó. Ele vai também interferindo na minha geometria agora, né? Então se eu quiser esticar um pouco mais aqui, eu posso fazer isso, né? Então isso aqui é interessante, isso ajuda bastante aqui a remodelar se for o caso, né? Fazer aqui as coisas, tá? Então você tem esse tipo de facilidade de estar mexendo aqui nas nossas curvas, né? Então você pode vir aqui, virar e mexer, trazer, só que você achar mais interessante. Tudo bem? E aí eu posso também, ele está vinculado à espessura, eu posso aumentar a espessura aqui também dele, da geometria, se eu quiser ou não, tá? Eu aperto o 5 agora, tá? Então eu consigo mexer aqui nas estruturas, ele inverteu, né? Se você quiser maior, você vem aqui e display e dá um reverse, ele vai reverter as normais, tá? E aí se você baixar, ele também acaba tendo esse tipo de coisa. Aí não tem problema, se você quiser, vem aqui e reverte, tá? Beleza, então fez aqui, tenho aqui a minha curva, tudo certinho. E o que é legal dessa curva que a gente tem? Eu tenho aqui, ó, o subcurve, eu tenho, esses dois caras são legais. Por isso que é importante na hora que você fizer aqui no Extrude, você usar o parcial, porque é o parcial que me dá essas opções. Esse parcial, o que ele faz? Tá vendo que eu tenho um valor de 0 e 1? Então aqui está 0 a 1, se eu movimentar para 1, ele desaparece. O que ele faz? Ele vai fazendo essa progressão, tá vendo? Né? Então eu consigo animar isso aqui, isso é bem legal, tá? E eu tenho no Subcurve 2, que é a mesma coisa. Se eu fizer aqui 0, 1, só aperta Ctrl, ele vai fazendo por decimal aqui. Então ele vai fazendo isso aqui. Então eu consigo fazer uma brincadeira, por exemplo, se depois eu quiser fazer tipo alguma coisa diminuindo, né, como se fosse um pavio ou de repente até um fósforo, alguma coisa assim, você consegue brincar com isso, com isso aqui e criar keyframe para poder fazer isso, tá? Então essa é a primeira ideia de você pegar aqui uma curva e começar a trabalhar com ela, certo? Então eu vou parar aqui e eu vou, na próxima aula eu mostro outras curvas que a gente pode estar trabalhando. Beleza? Então até a próxima aula.